Fabão. Ô, Fabão, Opa. Manda para mim, por favor, pelo Diga. Face. Manda para mim pelo Face, tá? Tá. Manda para mim pelo Face. O que houve com o Fábio? Caiu? Cadê o Fábio? Sumiu? Peraí. Vou procurar o fone. Vou. Tá. Cara, eu vou fazer uma vaquinha. Pra pagar a internet dele. Bom, tá aqui, mas eu vou procurar direto na página, cara, que é a melhor coisa que tem. Vou pegar aqui. Cara, aquele dia, olha só, aquele dia a gente chegou Iniciado lá. E eu fui passar pro pessoal o link e não... Eu já vou passar um link bom aqui, peraí. Vou ver aqui. Por exemplo, aqui já estamos. Vamos pegar nossa live. Aí eu vou pegar direto o link da live, né? Então tá. O pessoal que já deve estar vendo aqui. Vamos ver aqui, agora sim. O linkzinho da live. Tá. Já passei aqui para vocês, tá? Eu já vou botar na minha... no chat, né, Fábio? Isso. É copiar aquele link ali. Beleza. Tá, e aí... E aí tu pega aquele link, copia o link e joga na tua linha do tempo. E deixa a magia acontecer. Tá, Exato. ali diz Alex, Fabão. Eu copio o link de qualquer um ali, não tô... O Facebook aqui, né? O facebook.com. Isso, de qualquer um. Ali. Fabão. Tá, pode ser esse aí. Tá. Copia e joga lá. Agora sim. Certo. Tá legal. Enquanto vocês estão fazendo, pessoal, então, 20 horas, 1 minuto. Agora sim, oficialmente, depois de todos os problemas técnicos que eu tive aqui na cidade de Magé, né? Todos os problemas técnicos, tipo, não tinha energia elétrica. Eu fiquei sem internet, fiquei sem energia, mas fiquei com muita vontade. Nessa segunda-feira, 27 de abril de 2020, nós vamos debater o fight do ano, a grande luta. Não é o Evander Holyfield contra o Mike Tyson, não. É Moro versus Bolsonaro. É esse mesmo. Então hoje, claro, contando sempre com essa turma maravilhosa, os clássicos, o Alex, o Maurício, o Ricardo, o Fábio Ribeiro, e hoje vamos contar com a Luane. Luane, que é estudante de Sociologia, militante feminista, está no lugar certo. Seja bem-vinda, Luane. Vamos dar um coração para a Luane. Só o Ricardo pelo trabalho. Obrigada pelo convite, Fabão. É uma honra, Fábio. Não, uma honra, é uma honra toda nossa aqui, e principalmente agora que nós precisamos ter a voz feminina. E falando em voz feminina, nós já temos aqui a Mariana Marques, nós já temos a Márcia. Boa noite, coração para essas duas meninas maravilhosas. Márcia, que é professora de história também, mais uma maluca, tipo o rapaz que vos fala, tá bom? Grande abraço a todos. Começamos então nossa live dessa segunda-feira e vou com a consideração inicial hoje, né? Vai estar complicado, porque a sexta-feira que nunca acaba, aquela sexta-feira que não está acabando, é isso, pessoal? Quem começa falando? Nossa visitante. A nossa visitante, com certeza. Luane, por favor, fique à vontade e fale dessa sexta-feira que acho que não vai acabar tão cedo. Boa noite. Compartilhando aqui. Está compartilhando, tá certo. Está fazendo o trabalho que o senhor está fazendo também. Para aí, gente. Opa, acho que ela dá uma caída. Não, acho que agora a Luane caiu, mas tudo bem. Vou pegar então, deixar então o critério do Fábio Ribeiro. Fábio, essa sexta-feira não quer acabar, né? Essa sexta-feira aí tá prometendo. Prometendo uma boa briga. Tá aí, a briga Fábio Ribeiro e seu cão. Yes. Assim, ó. Melhor meme que eu vi nos últimos dias foi nesse divórcio entre Bolsonaro e Moro, quem fica com o gato? E aí,
a gente começa partindo de uma perspectiva prática. Porque até então, o casamento estava sendo profícuo, né? A galera tava felizaça. Desculpa, gente, eu caí, saí fora sem querer. Não, mas já está restabelecido aqui. Seja bem-vindo de Bom, volta. tu tinha me perguntado, eu não sei se eu falo agora ou se o colega fala, como é que a gente faz? O Fábio estava falando, só que caiu a chamada do Fábio aí. Pode continuar, Luane, né? Luane, aí Tá. você joga no para o ímpar para ver que continua, né? Agora o Fábio voltou. Pode ser o colega, pode ser o colega, por mim não tem problema nenhum. Não, mas nós queremos te ouvir, Luane. Não pode, vamos lá. Bom, então tá. Vamos lá, vamos lançar então. Fábio, o que tu estavas falando que não deu para ouvir, por favor? A sexta-feira ela não quer terminar. Aquela sexta-feira, então, de 25, ou 24 de abril, 25, agora me perdi aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 24 de abril ela não quer terminar. Toda aquela função toda. Foi dia 24. Foi dia 24, bem. Foi um dia depois de São Jorge. Isso, exatamente. São Jorge estiver anunciando, né, as mudanças todas que estão por vir. E aí ele trouxe, sem querer, ele trouxe o caos. Trouxe a guerra consigo, hein, São Jorge? É verdade. Deu porradaria interna lá, é isso? E aí essa sexta-feira... São Jorge, na verdade, representa a espada, né? A internet Sim, está horrível. Ô, Ricardo, vai ter que ver a questão do teu som aí, meu velho. Posso falar, Fábio? Pode ficar à vontade. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, bem rapidamente, eu vou um pouquinho para trás, pode ser? Que é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, e eu já falava, eu sou que nem preta velha, né, da Umbanda, que nem como se diz. Eu sempre digo assim, olha, eu estou dizendo as coisas e vocês não estão me ouvindo. A merda toda começou lá quando fizeram aquela aliança idiota, aquela coisa horrorosa, que foi lá o PT com o MDB hoje, atualmente, né? Começou lá aquela putaria toda, que já começou lá para dar começou lá, né? O golpe que veio acontecer. De lá para cá, a coisa veio, já estava uma merda o Brasil e veio descambando cada vez mais. Bom, o que tu estavas querendo falar? Estava querendo falar a respeito, né, que tu colocou na pauta, sobre Moro Bolsonaro. Na minha visão, quando o Lula entrou lá em julgamento, caiu nas mãos de quem? Eu já dizia, quando estava acontecendo o julgamento do Lula, eu dizia o seguinte, o patrão vai dar emprego para o empregadinho. Era a minha fala. Eu já tinha essa visão. E todo mundo dizia, bem capaz, o Moro é um homem idôneo, é um homem íntegro, eu digo, aquela cara dele não engana, olha, não engana ninguém, eu tenho pena da puta que pariu ele. Eu tenho pena, porque botou no mundo um cara que dava para ver que ele estava jogando legal ali, que ele estava usando meios ali das leis, né, da Constituição, para quê? Que o colega que eu... Alex, pode ser? Colega Alex aí. Alex, Maurício e Fábio. Tá, o colega que é advogado, né? Os três são. São três, né? Que bom, então eu tô bem amparada para me ajudar, porque eu não conheço nada de lei, eu conheço pouca coisa. O que acontece? Eu já dizia lá naquela época, ele tá usando brechas ali para fuder com o Lula, para tirar o Lula do páreo, para deixar o caminho limpo para quê? Para esse... Eu digo que ele é um fascista, ele só não atua, o Bolsonaro, porque nós vivemos no tipo de governo de democracia. Então isso aí corta ele, porque ele é um fascista. Se ele fosse liberado, eu não sei o que ia ser da gente. Tá uma merda tão grande, eu não sei o que ia ser. Eles já fizeram aquela jogada toda para prender o Lula. Lá já prenderam o Lula. O que acontece? O que o Moro quer agora? Eu vou passar direto para agora para deixar os colegas falar. O que ele quer agora? Dá no meio, fica à vontade. Aí entrou lá o Intercept lá, mascarou ele. Aí o que ele quer agora? Agora ele quer posar. Eu vou dizer, você discute, marque bem o dia de hoje que eu estou dizendo. É o meu olhar. Ele quer o que agora? Ele quer limpar a barra dele, vai sair o herói da pátria, porque ele vai, está na pauta aqui que o Fabão passou para mim, que se ele vai falar do Bolsonaro, ele vai falar até onde ele vê
que não vão matar ele, que não vão fazer queima de arquivo, ele vai abrir a boca dele para ele se promover, porque ele vai querer se lançar presidente. Aí ele fez uma jogada lá antes, ele está fazendo outra jogada agora. Ele não saiu lá do Ministério da Justiça por causa que foi exonerado lá o amiguinho dele. Não. Foi jogadinha dele de novo. Ele é um cara que joga. Ele joga, só não vê quem não quer. É isso que eu tenho para falar por enquanto. Acho que por enquanto é isso aí. E ele tem essa pretensão aí. Aí a Luane não tem papa na língua. Eu falei, quando eu conversei, vou convidar ela, exatamente porque ela não tem papa na língua. E eu... É meu pensamento. Exatamente. Só antes de passar a bola aqui, o Gilberto Oliveira, nosso grande músico. Gilberto Oliveira está... Fala, Gilberto. Seja bem-vindo. Grande Gilberto, cara, só, um cara maravilhoso aqui. Alexandre Munhoz está conosco. A Mariana, a Márcia. Fala, Alexandre. Então, Xandão. Mariana, Márcia, Alexandre. Então, é bacana, cara. E essas pessoas que vêm aqui conversar conosco, que não participam de aqui, não só aqui nesse meio aqui, a Fabi Gutierrez também está aqui. Fabiane Gutierrez. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Gilberto, Mariana, Alexandre, Mariana Marques, Márcia Duarte, Mariana Marques. Todos muito bem-vindos aqui. Já chega, tá em casa, a Luane tá em casa, isso aí é bacana, isso aí já... Mas, então, quem segue falando da sexta-feira muito louco do dia 24? Quem segue falando? Vamos lá, levanta a mão e... Eu, então. Alô? Quem vai? Fica à vontade. Ô, Fabão, boa noite, só um pessoal. teste. Estamos te ouvindo, Ricardo. Eu te ouvindo. Beleza, cara, eu tive de que trocar o equipamento aqui pro PC porque o outro celular que eu tava com teste aqui não rolou. Só que eu prendi um ali, né, cara, e eu não consegui sair ainda pro Fábio entrar. Me dá uma ajuda aqui, alguém pode me ajudar? Quando eu vou ali no chat ver quem tá entrando, que é a primeira vez que eu tô participando, como é que eu volto pra sala, né? Tem saída... Não, mas não precisa sair. Não precisa sair. Não, é que tem uma cruzinha, ó, tá vendo pelo celular, ô Fabão? Pelo celular tu clica numa cruzinha lá no cantinho lá pra não ter que sair, tá? É um xizinho. Ali eu vejo quem tá entrando, é isso? Assim, ó, tu tem o chat privado que é o nosso e tem o live comments que é o... Ela caiu. Gurizada, só tem uma coisa pra dizer pra vocês, fiquei nervoso agora, cara. Quando eu vi aqui, tô aqui conversando com vocês aqui, e aí vendo as pessoas entrando e saindo, Gilberto Oliveira na nossa escuta, agora fiquei nervoso, negão. Só cara. Mandar um abraço, cara. A Yara Kundudik, ela é, como eu já falei, ela é da minha região, lá de Três Passos. Somos praticamente vizinhos da região. Ela também sempre está sempre conosco, porque mandar aquele coração para ela, né? Isso aí. Ô Fabão, diga. Tu como administrador, cara, tu tem como derrubar o cara que tá sem imagem aí? Posso derrubar o cara. O que eu tô falando, não. O outro, que tá só com a... Aí esse. Muito obrigado. Eu não consegui fazer. Eu não consegui sair cabeça. Luane, eu tava te boicotando. Não te preocupa. Prazer em te conhecer na live aí. A gente é amigo no Face, mas não... Vocês estão querendo. Você tá revoltada na quarentena. A gente era vizinha de Cuba ali. Parei que eu não tô enxergando quem é. É o Ricardo. O Ricardo tá sem imagem. É o Ricardo Paes. Ricardo Paes. Tu era de Cuba. Não me lembro de ti. Cubano. Aqui todo mundo tem um país, aqui cada rua tem um nome de país. Eu era na Cuba. Pô, pessoal, tá. Mas dando... acho que agora já dá pra gente dar continuidade. Tem um velho dito popular aí que diz que quem se mistura com porcos come farelo, né? Eu acho que o Bolsonaro não enganou ninguém. Todos nós já conhecíamos o Bolsonaro. Eu acho que hoje é dia de bater um pouquinho em cima do Moro também, principalmente nele, porque é um cara que usou de todo o estofo que ele tinha, toda a imagem que ele construiu em cima da Lava Jato para eleger o Bolsonaro. Ao meu ver, ele é um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Só que ele é um crápula. Ele tem a pior característica que um juiz pode ter, que é a parcialidade.
a parcialidade é a pior característica de um juiz, porque a parcialidade vem acompanhada de injustiça. Exatamente. Diz um dito também que anda sempre aí, 2 por 3 a gente vê nas redes sociais, não sei, não lembro, não recordo de quem a fala, mas quando a política entra pelas portas do tribunal, a justiça sai por uma outra porta, o alvo do tiro. E Sérgio Moro, durante todo esse período, ele já era, quem já acompanha mais o meio jurídico e político já conhece o Sérgio Moro desde a época do caso Banestado, em que envolvia lá aqueles crápulas do PSDB, da qual a gente veio a saber depois, no meio da Vaza Jato, né? Ou até antes, não lembro exatamente quando, que Sérgio Moro tinha ligações com o PSDB, supostamente o pai dele era vinculado ao PSDB, não sei, isso não tenho certeza, estou afirmando, né, em cima de comentários que li e ouvi. E de tudo que a gente viu das injustiças e dos atropelos que ele fez no julgamento, no processo do Lula, né, em que ele passou por cima de princípios do direito penal, do direito processual penal, ele passou por cima das normas constitucionais, ele violou uma série de garantias que são pilares. Essas garantias não são do réu, mas são pilares da democracia, do processo penal democrático, e ele violou tudo isso. Quando ele resolve vazar informações que ele tinha em um processo penal, que é garantido, muito embora muitos não possam entender o porquê, mas é garantido o sigilo do processo penal, porque também é uma garantia, é um pilar do processo penal democrático. Quando ele viola, né, e resolve publicar, principalmente aquela troca de informações, ou troca de conversas entre a Dilma e o Lula, após ter cessado a autorização dele, ele demonstra o quanto ele é um canalha, o quanto ele é um cara que só poderia se misturar com os porcos que são essa gente que está no poder hoje. No ninho de cobras, né, umas picam as outras. Então o juiz Sérgio Moro, ou ex-juiz Sérgio Moro, ou se é que dê para chamar ele de juiz, porque eu acho que chamar ele de juiz é uma ofensa aos bons juízes desse país, aos bons magistrados desse país. Esse cara só vem dia após dia, talvez para os mais atentos não, mas para os que se deixaram iludir, deixando cair a máscara dele. Mas é um problema, porque surge, em meio ao bolsonarismo, agora surge humorismo, né? Vamos usar esse termo, porque uma parcela da população, agora uma parcela desse povo que apoiou o Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, muitos, em virtude de uma admiração a Sérgio Moro, agora debandam para o lado dele, outros ficam com o Bolsonaro. E hoje à tarde eu vi um vídeo que me assusta muito, 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 em que um apoiador, especificamente do Bolsonaro, ele está conclamando os bolsonaristas a pegarem armas e irem às ruas caso o Congresso ou o Judiciário venha a derrubar o senhor Mijair Bessias. Então, posso fazer uma colega? Pode, querida, vai lá. Rapidamente, te cortando, mas assim, ó, eu também já andei lendo que o Mourão não vai deixar isso acontecer. Bom, então vai ser um bang-bang, é isso? Esse apoiador do Bolsonaro especificamente, ele exatamente ele diz, ele chama, ele está chamando, não sei até que ponto, eu não sei que relevância tem esse cara, não sei de onde saiu, não sei quem ele é, não consegui identificar, mas existem outras páginas, e aí o Ricardo também, o Maurício, né, eu e o Maurício, a gente meio que vai dando uma espiada nesses grupos aí, desses caras, e a gente tá vendo muita coisa nesse sentido,
que eles estão se organizando para ir para pancada, para ir para porrada mesmo. E é bem cara do Bolsonaro mesmo. Né? Cara, tu falou, Luane, fascismo puro. Fascismo puro. Ô, Alex. Oi. Quem me chama? O que eu vejo, cara? Na verdade, eu vi esse vídeo também, tá? Uhum. E, na verdade, ele tá chantageando, né, cara? Ele tá chantageando, tentando flertar aí, né? A gente sabe que o fascismo é uma cadela no cio, né? Então, e eu acredito que, cara, que não tem chance, entendeu? Pelo que eu tenho visto aí, cara, eu tenho acompanhado desde sexta-feira aí, cara, eles amarraram, desde o STF ao TSE e o Congresso ali, cara, tem três formas de pedido de impeachment em três órgãos diferentes, então a tendência é o Bolsonaro cair o mais rápido possível aí. Mas no meio da pandemia, gente, que tá vendo, quem é que vai lá pro Congresso? Então, Luane. Aquele dia que teve lá, tava só o Guedes de máscara, um desrespeito com os brasileiros, aquele filho da puta do Bolsonaro sem máscara, um desrespeito com a vida humana. Luane. Oi, desculpa. Mas o que tá se decidindo é exatamente isso, entendeu? Se eles vão derrubar a chapa inteira, se o Mourão assume por 120 dias. Mas a pandemia atrasa, gente. A pandemia vai atrasar esse negócio aí do possível impeachment. E pode ter certeza disso. Isso é uma bosta. Tudo está um caos. Nós estamos vendo um caos. Nós estamos vivendo a terceira guerra mundial biológica. Eu digo isso. Nós estamos vendo a terceira guerra mundial. E o Brasil está numa situação que a gente não tem para que lado correr. É todo dia gente na minha porta pedindo comida. A gente que é pobre, eu já passei fome na minha vida, sempre trabalhei, eu sei o que é isso. A gente tem um pão, a gente divide. Eu não consigo ver uma pessoa com fome sentar na minha mesa e comer. Então eu digo assim, a gente está passando por uma situação difícil, uma faca de dois gumes. É assim, ó, é de um lado o Covid, é do outro lado o Bolsonaro, esse fascista, esse homem que eu não consigo nem classificar, me dá até pena de chamar ele, a mãe dele de puta, chamar ele de filho da puta, porque coitado da mulher, eu tenho pena da mulher que pariu esse cara. E aí eu vejo nas ruas aqui na frente da minha casa, eu tenho um vizinho meu ali, que está esperando a caridade, de todo dia alguém levar um prato de comida, gente. Por isso que eu digo assim, a minha fala é fala de povão, sabe? Eu adorei ver o colega Alex falar, tô adorando ver você falar, não vou estar muito tempo falando isso, né? Porque o que o colega Alex falou ali, é o que eu penso, é exatamente o que eu penso, que ele falou bonito, né? Porque ele é um advogado, mas é exatamente o meu olhar, eu tô pensando. Foi toda aquela jogada, aquela trama que o Moro usou. Desculpa, pode continuar. É só uma questão aqui rapidinho, antes de nós continuarmos o debate. Nós vamos voltar um pouquinho para o tema, né? Que essa questão que todo mundo sabia que o Moro não é trigo limpo, nunca foi literário só para os entusiastas, né? Mas quem é que falou em morismo? Depois do bolsonarismo, morismo, quem é que foi? Só levanta a mão. Foi o Alex. Foi o Alex. Daí o Alex some, né? Cadê o Alex? O Alex, daqui a pouco ele reaparece aqui para inserir ele de novo. Pessoal, então, assim, ó, só para dizer quem é que está conosco aqui, ó. O Sandro Borges Araújo está conosco aqui, grande Sandro, coração para ele, vamos lá, me ajuda. Cabeça, ninguém conhece pro Sandro, é o Cabeça. O Cabeça. O Douglas de Campos sempre está conosco, o Gilberto Oliveira, nós conversamos, daí ele falou, o Gilberto Oliveira, que ele quer ver a cobra fumar. Aí o Douglas disse, sem trocadilhos, por favor. Ainda não é hora do trocadilho ainda. Até porque o homem do trocadilho, Douglas, tu sabe que é o Francisco José Espínola, né? Então ele sabe como é que é. Gustavo Jardim, né? Nosso grande baterista. E então que a Daniele coloca, a Daniele Ausman, essa pessoa que se eu não concordar com ela, depois eu não tenho onde dormir. Então é provável que o humorismo leve às próximas eleições, se é possível evitar como, né? Ela deixou uma pergunta. E aí, vamos manter o decoro. Não, boa noite para minha comadre que está assistindo, a Rita de Cássia Fora, sua colega Fábio. Rita, minha querida Rita. Deixa eu mandar um abração, coração para a Rita primeiro, né?
A Rita, queridona pra caramba. Professora de educação física, minha comadre querida. Colega do Alex também, que o Alex também é professor de educação física. E ela disse lá de Hipócritas, desonestas, capaz de enfrentar crise alguma, pois estamos na pior crise já vivida no país. O que fazer? Dessa forma, deu um problema com a mãe do Alex, hein? Sério, velho? Ela colocou no nosso grupo lá, ela caiu e bateu de nariz no chão, tá sangrando. Eita! Meu Deus. Eita, olha, tô falando que o planeta tá virado, eu tô falando que a coisa tá meio tudo virado. Para mim, esse Bolsonaro é um baita macumbeiro enrustido. É muita coisa enrustida. Segundo a... Para mim, ele é viado, ele é um baita, ele não saiu do armário, porque também ele gosta de outras coisinhas também. Aqui, vamos ver o que a professora Rita falou aqui, ó. Cambada de hipócritas desordenados, sem capacidade para enfrentar crise alguma. Quando estamos na maior crise já vivida no país, o que fazer? Dessa forma, Moro vem a falar verdade sobre Lula, falar mentira sobre Bolsonaro, nada será menos imprevisível que a cabeça doentia do Bolsonaro, e isso fará diferença até ele sair fora de vez, porque está brincando de ser ditador. E é verdade, ele é um fascista, que se dá puto. Ditador em um país de regime de democracia, o qual um ditador em exercício quer fazer destruir seu governo capitalista, continua ali no centro da continuidade. Ele quer continuar. O que me dá nojo desse Bolsonaro, me dá vontade de dar uma porrada no meio da cara dele, é quando ele fala assim, me falta a tinta Bic, me falta pra... Enfia a Bic no cu, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu falei que, bom, eu concordo. Não, tranquilo, tá tranquilo. É que as pessoas ainda vão se acostumar. Mandar um abraço aqui pro Luciano Lobato, mandar um coração pro Luciano Lobato, queridão. E aí, o Luciano, camarada que eu troco uma ideia faz um tempo, assim, até eu fui embora, e a gente acabou até se desencontrando, mas é um camarada aqui da militância também. E tem muito aqui, ó, e ele tem bastante coisa para contribuir. O Luciano falou que o centro-direita liberal vai levar ele de 2022, essa é a minha aposta. Bom, o que daria para fazer? Juridicamente falando, não tem muito o que fazer, né? Juridicamente. Ou tem? Quem é que levanta a mão e já? O Fábio vai falar, porque o Fábio está na lista, ele fala já o que ele tem para falar. E vou fazer inscrição, como era lá no tempo. Eu pedi ali no nosso chat privado. Não, mas tu vai falar aí, Fábio, porque tu começou e não terminou ainda. Fala, Raul. Tradicional, boa noite a todas e todos. Eu estou aqui com uns problemas técnicos, porque eu tenho um ataque pessoal que não está deixando eu falar direito. E agora eu estava caindo, mas agora eu felizmente voltei. Bom, algumas considerações que a gente precisa fazer sobre o momento. Primeiro, o bolsonarismo é um fenômeno relativamente novo. Ele tem uns 3 anos, quando muito. Até então, o que a gente estava experimentando no Brasil era aquela polarização odiosa entre direita e esquerda, muito em função da ingenuidade da gurizada que saiu em junho de 2013, que está protestando contra a COP e etc., dando palco para surgimento de MBLs e coisas da vida. O MBL se criou, veio para a rua, se criou, e quando se criou aqueles movimentos todos em 2013, a oportunidade de ouro da centro-direita, da extrema-direita, se concretizou. Por quê? Porque até então eles não tinham densidade eleitoral. Sem viver o sucesso de uma administração, a primeira administração do Lula na presidência, que ele saiu com 87%, 83% de aprovação, e de lá para cá o Lula, se botasse um poste, ele ganhava a eleição. O Moro entrou na jogada, e o lavajatismo, que é a coisa mais nojenta que a gente tem no Brasil, não é nem o bolsonarismo, é o lavajatismo. Porque essas pessoas são pessoas que, além de mal intencionadas, além de serem pessoas que têm uma índole ruim, tipo Moro, Dallagnol e aquela galerinha lá da Lava Jato, eles colocaram em plano um jogo bem estratégico, bem lucrativo, que foi a Lava Jato. Era um projeto político e econômico. E por que eu digo que era político e econômico?
Porque o Moro, ele foi o responsável pelo processo aquele do Banestado. E virou uma pista gigante, inclusive com o Youssef continuando a ser o doleiro dos doleiros. O delator da Lava Jato foi o Youssef, teve a passadinha de mão na cabeça do mas o lava-jatismo é uma coisa nojenta, porque ele remonta uma coisa que acontecia na década de 90, que era a subserviência do Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Não estou entrando aqui naquela coisa antiga da esquerda de os Estados Unidos imperialistas e tal. É meramente econômico, não é ideológico, não é nada. É meramente econômico. E qual foi a grande jogada e por que a gente acabou tendo essa possibilidade de ter essa visão? A Lu, minha esposa, já falava um tempo atrás que era um esquema para eles ganharem dinheiro em função das... E o Intercept, na medida em que eles foram liberando os vazamentos, foi ficando muito claro que era um esquema milionário, inclusive com a Rosângela Moro sendo a sócia do Zucoloto, que era uma das principais figuras dentro da Lava Jato em termos de delação premiada. Então era uma indústria milionária. Além de ser uma indústria milionária, tu tinha um Dallagnol e outros ali que estavam interessados em repatriar o dinheiro, teoricamente, da corrupção que estava lá nos Estados Unidos, da Petrobras e da Odebrecht. E a gente está falando de cifras na casa dos bi, não é nem mi. E eu não, cara, eu vou dizer, eu sou de humanas, eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir compreender o que significa $1 bilhão. Mas $1 bilhão é uma quantia considerável. Não era era 6 bilhões, que só foi barrado porque o Glenn Greenwald, que é um cara que veio dos Estados Unidos, resolveu morar aqui, porque adotou 2 pessoas e conheceu um brasileiro e adotou o Brasil como casa, e não era qualquer pessoa, ganhou o Pulitzer lá, o Pulitzer que ele ganhou, não lembro. Pulitzer. Porque ele expôs aquela história toda do Snowden. Então, assim, eu fiz toda essa introdução para dizer o seguinte. Eu dei graças a Deus que foi o Bolsonaro que ganhou a eleição e ele não se candidatou em 2018. Porque tirar o Bolsonaro do poder e barrar o Bolsonaro é uma coisa muito mais simples do que barrar o Moro e tirar o Moro do poder e eu digo quando, porque eu acho que ele vai tentar ascender o poder, porque ele é um cara que é mais articulado e ele representa um partido. Porque a ligação do Moro é direta com o PSDB, que perdeu a cena, perdeu todas as eleições possíveis, está completamente desmoralizado e tudo mais. Então, assim, nessa briga agora, ele calculou muito bem essa jogada, ele vem calculando os passos dele faz um tempinho, e ele está com o pessoal da Lava Jato esperando para começar a agir e fazer o lawfare que eles fizeram com o Lula, com o Bolsonaro e com a família dele. Bem feito, porque eu estou torcendo para a briga, quero mais é que os dois se ferrem. O ruim disso tudo é que a gente está pegando um momento péssimo em que o Bolsonaro utiliza uma rede de fake news e está fazendo com que as pessoas se exponham cada vez mais, porque as pessoas querem, no momento de crise, elas querem olhar para uma figura política e de liderança e querem que essa pessoa diga, não, tá tudo bem, tá tudo ok, vai dar tudo certo, pode ir pra rua porque é uma gripezinha, tu mergulha no esgoto, tu faz não sei o que, tem a cloroquina, tem não sei o que mais. E as pessoas estão embarcando nisso e morrendo, é muito triste. Eu vi ontem a reportagem da Globo, o Fantástico, não sei se vocês viram ontem, foi muito triste o relato das pessoas, como está se dando a questão da pandemia. E para vocês verem o tamanho do estágio de fascismo dessas duas figuras podres da República Brasileira, eles não estão nem preocupados que as pessoas estão morrendo aos quilos nas ruas, que em Manaus os caras estão morrendo e não estão fazendo um enterro coletivo. Então,
é muito triste. O que eu prevejo para as próximas semanas, e é uma análise que eu estou fazendo assim, meio que no susto, o Carlos Bolsonaro vai ser preso. Escutem o que o Carlos Bolsonaro vai ser preso por ordem ou do Celso de Mello ou do Alexandre de Moraes. São 2 inquéritos que estão rolando no STF. O mais certo é o Alexandre de Moraes, o fascista escolhido pelo Temer, e que não tem medo de ir para o enfrentamento, e é PSDB. Tá? Então, o Carlos Bolsonaro vai ser preso, mas antes dele, alguns empresários bolsonaristas vão ser presos, e a Globo vai começar de novo um processo de construção da ideação heróica do Moro e do lavajatismo. Porque depois dessa história toda do Intercept, o que ficou, a imagem dele ficou muito abalada. Só que o STF não engole mais o lavajatismo, porque o lavajatismo estava mirando lá no interna corporis do STF, e os caras perceberam o seguinte: se eu deixar, a gente vai se ferrar. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli, toda essa galera aí está pensando o seguinte: se eu deixar o Moro se criar, ele vai nos comer por uma pedra. Então, assim, aguardo ansiosamente, estou ampliando meus estoques de pipoca, porque os próximos tempos, fora a tristeza do coronavírus, é uma briga muito feia. Obrigado. Interessante. Agora, o cara vai ser preso. Até porque vocês que têm digamos, entre aspas, o domínio da literatura jurídica, até o Fábio caiu, daqui a pouco ele volta, mas eu queria complementar uma coisa do Fábio aqui. Porque é o seguinte, a briga na polarização, quando o Fábio estava falando aqui, essa briga na polarização entre o PT e o PSDB, que era o partido que seria o favorecido diante de todo aquele mar de fake news e ataque diretamente ao ex-presidente Lula, aquele processo ridículo. Vocês que conhecem, vocês que são do direito, vocês sabem que é bem complicado. Foi um processo ridículo, ele ganhou uma celeridade nunca, sem precedente, né? O cara me leu 2.600 páginas uma semana, aquela coisa toda. Para quê? Para que se houvesse uma intervenção direta no resultado da eleição. Só que o tiro saiu pela culatra. O tiro que saiu pela culatra se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele saiu fora, porque ele pegou assim, para quem é do futebol, que nem eu, que gosta do futebol, 2 caras dividem, a bola sobra para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é tão ruim de bola, ele é tão perna de pau, que ele está perdendo a bola no caminho para o gol. Ele é muito ruim. Então, além de ele ser fascista, como a Lone fala, que ela fala com razão e com propriedade, ele, além de ele ser machista, homofóbico e um pilantra, vamos falar um termo aqui, esse cara é um pilantra, não tem outro termo, ele é pilantra. Cara, ele é incompetente, ele é extremamente incompetente, ele não serve para estar ali. Tá? Então, só quero dizer isso para as pessoas. Além de ele ser pilantra, de ele ser... Fala, Fábio. Tá bom, eu vou te pedir Maurício, eu sei que tu é o próximo, mas assim, eu vou te pedir só um segundinho de uma análise que eu me esqueci de fazer. O Moro vai se juntar agora com uma outra figura política aberta, que eu tenho muito medo que venha a ganhar a eleição em 2022, que é o Witzel. E ele vai ser chamado para ser o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Quem é? Eu não ouvi. Witzel. Quem tu acha? Witzel. Ele vai ser chamado para ser o secretário de Segurança Pública do Witzel, e ele vai utilizar a Secretaria de Segurança. Aí para nós é bom também, porque eu estou torcendo pela briga mesmo, mas ele vai utilizar a estrutura da Secretaria de Segurança com as ligações estreitas que ele tem, os métodos que ele tem, para atacar diretamente a base, o exército bolsonarista, que são as milícias do Estado do Rio de Janeiro, especialmente a de Rio das Pedras. Essa eu posso falar. As milícias. Mas aí só vamos respeitar a ordem um pouquinho, daí deixa Não, soldado, por favor, o senhor fale, né? Não, pode continuar aqui, ó. Só para cortar aqui, já que o Maurício não falou ainda, a briga se dá 50% para cada lado, né? Porque também tem a questão de ele ir para Santa Catarina. Estão brigando para ver se ele vai para o Rio de Janeiro ou para Santa Catarina. Santa Catarina.
Tá, mas Santa Catarina faz um dia lá, cara. Cara, vamos botar ele em algum lugar lá, cara. Praia, Mas aqui, ó, mas tem uma terceira opção também, que seria ele vir junto com o Manteda, né? Que o Manteda, querendo ou não, se tem o curral eleitoral dele, né? Mas cara, assim, ó. Eu acho que o lance do Mandetta e do DEM é com o centrão do Ciro. O centrão do Ciro não, é sempre com o Ciro. Eu concordo contigo nisso aí. Eu concordo contigo, desculpa cortar. Eu não vejo o Mandetta se ligando com o Moro. Pode ser que aconteça, né? Porque são tudo uma cambada de, como diziam os antigos, a minha avó dizia, tudo uma cambada de ladrão corrupto. Não, é tudo comunista. Maurício, tudo comunista. Na hora que dá mais para eles para puxar para o bolsinho deles, aí eles acabam até fazendo aliancinha mesmo, né? Mas eu não vejo, assim, sabe? Eu acho mais pro lado do Ciro. Cara, aproveitar e jogar para cima do Maurício aí para ele falar, para dar oportunidade para ele. Cara, e o Maio com a Lumbre, onde estão em toda essa guerra aí, cara? Quietinho, que não dão um pio. Cara, assim, eu até queria falar, assim, o que eu queria falar hoje, assim, eu vim para falar várias coisas, né? Eu vim para falar sobre a questão de ontem, né, do Idaí, né, da questão da nomeação lá dos amigos da família, com relação ao Ministério da Justiça e com relação à chefia da PF, né. Também vim para falar sobre a questão do impeachment, né, porque o que acontece? Agora já deve ter uns 30, né, pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Crime de responsabilidade é o que não falta, né? Inclusive, falta responsabilidade, na minha opinião, para o presidente da Câmara dos Deputados, embora uma coisa que a Luane falou, né, e é um consenso que tem, né, lá no Congresso, né, tanto na Câmara, no Senado e no Congresso, né, de só votar questões relativas ao Covid, né? A essa epidemia. Assim, sexta-feira a gente teve debate aqui com a Andréia, e aí depois eu fui fazer minhas tarefas aqui em casa, fazendo a minha loucinha e tal, essas coisas. Tá certo. E aí eu vi que o Bolsonaro, que o Marcelo Freixo ia fazer uma live. E aí, enquanto eu lavava a louça, eu fiquei vendo a live dele. Se arrependimento matasse, eu ficava morto essa hora. Porque eu ouvi o Marcelo Freixo falando de que ele não assina pedido de impeachment, porque aquilo ali, porque os votos são para perder. Cara, amigo, assim, ó, a gente perdeu, assim, nossos políticos perderam a nossa, eles não sabem mais o que estão fazendo lá dentro. Eles tratam a questão do impeachment como uma questão de eleição na Câmara, de projeto político, cara. Eles não entenderam, assim. Aí eu fico putaço quando escuto os caras falando bobagem aí na rede social sobre o impeachment. Se um deputado não entende que o impeachment é a pena imposta ao presidente pelo cometimento de crimes de responsabilidade. Mas cara, sabe o que é, Maurício? Desculpa te cortar aí, ó. O que acontece? Agora com essa situação toda do desmoronando aí, ter saído fora e tudo mais, o Bolsonaro se jogou pro centrão, velho. E eu tava hoje vendo uma reportagem, ele tinha 26 votos apenas dos deputados. E hoje ele passou para 201. Então, tipo assim, ó, ele começa a ter quase que a maioria dentro do Congresso. Então fica meio que complicado hoje chamar um impeachment e não ter gente suficiente para votar, entendeu? Isso aí fortaleceria mais ainda ele. Cara, mas assim, ó, para mim não tem pretexto. Cara, assim, ó. Não, eu concordo contigo. É aí tu faz o seguinte, aí o que acontece? O que é o impeachment hoje? É o que pro Brasil, né? Brasil é que acaba em pizza, né, cara?
Cara, assim, ó, tô olhando aqui, agora acabei de olhar, virar o olho e disse assim, tem estratégia. Cara, não existe estratégia. O cara comete crime, tem um crime de responsabilidade, claríssimo, tá ali. Lei 1079, artigo 85 e 86 da Constituição. Cara, esquece. Tem previsão legal, o cara tem que esperar. Aí acontecem os absurdos que aconteceram, por exemplo, no impeachment da Dilma. Foi uma eleição. Nós vamos tirar a Dilma. Quem é a favor de tirar a Dilma? Quanto é que vale o teu passe? Cara, mas não pode ser isso, cara. Imagina. Mas são os representantes do povo, é o povo que elege essa meia dúzia de ratazana, velho. Essa meia dúzia. Meia dúzia não. 70% do Congresso é feito desse tipo de ratazana, que são grandes latifundiários, banqueiros e outros tipos de sugadores sociais, né? Quanto? 70%, tá bom? 70% do nosso Congresso. Não dá 70%. Né? Além da subrepresentatividade das nossas minorias, que é um absurdo. Sim. Aí, ó, mandar um abraço pra galera do Rio Grande Atento aí, Fabão. Opa, Rio Grande Atento aqui, ó. Lu Ribeiro, Lala Santos, Lu Ribeiro de novo, André Pinto, Fabiola Germano, Everton Santos. Professora Fabiola, hein? Marcelo Santos Amaral, Vanessa Marinha, a galera tá conectada aí. Então, mandar um grande abraço para essas pessoas. Que bom que vocês estão conosco. Vocês fazem esse programa ter sentido. E aqui, ó, outro grupo também, Pérolas do Bolsonaro, que está acompanhando aí, Gabriel Santos, Rosa Souza e a Vânia Soares, nossa amigona aí. Vânia, aqui, ó, para vocês, todo mundo. Vamos tentar voltar naquele tema original. Não, mas eu acho que agora a questão do desdobramento. O que pode acontecer? Eu já acho que nós começamos a falar que, em relação ao Moro, o Moro preparou a caminha dele para a presidência da República. Ninguém me tira da cabeça. Mas eu tenho eu duvido. Antes disso, galera, isso aqui tá ao contrário. Eu só vou mandar alguns abraços aqui também, já que estou falando aqui, né? Então, tá conosco aqui também a Rita, vamos ver que o Alexandre conversando conosco, a Jo Oliveira, professora Jo, né? Seja bem-vinda, Jo. Michele Cedrez. Minha amigona estudou comigo no primeiro grau. Então, amizade antiga. Minha amigona também estudou comigo no primeiro grau. Mas vamos jogar no para o ímpar agora para ver quem é mais amiga de quem, né? Mas que bom. Assim que é bonito, assim que é bonito. Um grande abraço para as pessoas que estão curtindo aqui, assim, então, o pessoal, comentem aqui, curtam, vou ver quem é que curtiu aqui, já mandar os abraços e vamos continuar a porrada. Mas e agora? Moro abre ou não abre o bico? Essa é a pergunta que não quer calar. Cara, assim, ó, o Moro tem... Cara, eu tenho... Assim, ó, ele não é assim, ó, ele pode ser qualquer coisa. Burro, mau caráter. Burro, não. Burro não. Pilantra. Escolham os adjetivos que vocês quiserem. Mas ele não é burro. Ele não ia largar tudo isso que ele disse se ele não tivesse um mínimo de prova. E aquele negócio que ele fez na sexta-feira, enquanto a gente estava fazendo nossa live, aquele negócio, eu tenho provas do que eu falei, e, cara, aquilo ali é assim, é só um tantinho. Abriram o processo contra a Carla, viu? Pediram agora há pouco, tava vendo. A Zanzan? Agora vocês falaram nessa mulher aí, cara. Ela é o seguinte, cara, ela defendendo o Bolsonaro, cara, não precisa de inimigo, cara. Não precisa de mais ninguém, cara. Porque ela só fala assim. Ela colocou assim: não, mas é que o Bolsonaro só queria informações sobre ele. Ai, meu Deus. Que lógico. Vamos adicionar um elemento, como diria a mediadora do grande debate com o Caio Cola lá. Que é outro idiota lavajatista. O Caio. Bacharel em direito, hein? Ei. Louco, eu tenho vergonha. O Caio que não copola. Olha só. A questão do Moro e do lavajatismo, ela tem um elemento interessante para colocar, que assim, o Bolsonaro é a figura a ser tolerada pelos Estados Unidos, porque ele não é o presidente que os Estados Unidos gostaria. Tanto que ele vive fazendo merda.
embora ele faça algumas merdas que beneficiam os Estados Unidos, tipo entrar em guerra comercial com a China, que é o nosso maior comprador de soja, enquanto os Estados Unidos é o nosso maior concorrente, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Beleza. Mas assim, ó, o Moro recebe ordens diretas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E ele não, essas ordens que ele recebe, essas coisas que ele faz, não são fruto da cabeça dele, não são, elas são esquemas muitíssimo bem montados para desestabilizar a nossa república. Eu volto a dizer, a nossa democracia não tem problema. Nesse momento ela não tem problema. O Bolsonaro pode arrotar, dizer que vai dar canetada, que vai fechar o Congresso, cabo, sargento, não sei o quê. Mas no final das contas, o militar não gosta de trabalhar, gosta de estar lá no quartel, com umas arvorezinhas pintadas, fazendo aquelas coisinhas que o militar gosta de fazer. Não é crítica aos militares, mas assim, ó, o militar não gosta de ter que ter trabalho. Para que os caras, ganhando a eleição de forma democrática, vão querer dar o golpe? Então, assim, ó, além disso, os Estados Unidos querem uma república brasileira aos francos, porque quando tu não tem as instituições, embora tu tenha o Congresso Nacional, composto basicamente por gente que não presta, bancada da bala, os piores que são os evangélicos neopentecostais, e essas coisinhas nojentas que a gente está acostumado, a gente ainda tem um Congresso. O Maia é um nhonho, mas ele é o Maia, e ele ainda mantém um certo equilíbrio. O Toffoli é um escroque, mas ele mantém um certo equilíbrio, e a gente tem... Eu odeio o Bolsonaro e o Moro porque eles criaram uma necessidade para a gente ficar torcendo para pessoas que são abjetas. Maia, Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Cara, Gilmar Mendes é um escroque. É um escroque, só que é um escroque que está defendendo a República. Então, o que eu percebo nesse momento é que o Bolsonaro não caiu ainda, ele vai cair, mas em função das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, da rachadinha, do envolvimento com milícia e do inquérito do Alexandre de Moraes, que corre em sigilo de justiça, e que vai atacar o centro nervoso do esquema do gabinete do ódio e, junto, prender o nosso querido Carluxo, que não tem capacidade parlamentar e pode ser preso a qualquer momento. Essa é a que eu tenho neste momento. Não, até porque a situação está ficando insustentável, tanto que o desespero do Bolsonaro para trocar a chefia da PF, a PF não é o prato feito, é a Polícia Federal, né? Mas antes das coisas aqui, o Douglas discorda contigo, mas depois, porque tem uma pergunta da Daniela. Essa leitura, Fábio, só para complementar aí, é a leitura também do Paulo Giraldelli, né? Ele faz mais ou menos essa mesma... Em parte, alguma coisa eu não concordo com ele. Mas é normal. Eu vou falar rapidão aqui, ó. Notícia quentinha. O Estadão obteve na justiça o direito ao acesso ao exame do Bolsonaro, aos exames que o Bolsonaro fez. Agora é nossa vez, né? Até postei ali no grupo, né? Não, mas tu quer eu vou deixar o Fábio entregue. O Fábio toda hora sai. O Fábio caiu? Já vou viver com a mão. Fiquei com vergonha. A Flávio disse que eu ia dormir, eu tive que me sentar. Ei, mas agora é aquele momento que a gente diz... Perdeu essa. Bom, brincadeiras à parte, assim, ó, rapidinho. Dá uma lida na matéria e eu só vou abrir aqui pro... o problema é que é o seguinte, eu já li muita matéria do Estadão, aí tô bloqueado, né? Eu não assino. Tá. Então, aqui, ó. A Daniela Alves pergunta, né? Daniela Alves... E eu preciso... essa daí, se tu não falar... Rapaz, o negócio aqui pega fogo. E, inclusive, eu sofrerei violência doméstica, né? A chance do Moro chegar ao STF, se o Mourão assumisse antes de novembro, ele indicaria? Caso contrário, caso o Moro não se candidate, em quais cenários seria possível a indicação dele? Com Witzel e Dória, apenas ou em qualquer cenário no qual a esquerda não vença as eleições? Eu vou deixar, assim, ó, vamos de novo assim, ó. Se o Moro assumisse antes de novembro, o Mourão, né, ele indicaria o Batoré de Toga para o STF?
Então, assim, ó, é uma pergunta que não quer calar. Será que ele faria isso? No caso, assim, com Dória ou Witzel, ele indicaria, ou qualquer cenário que a esquerda não fez essas eleições, aí eu vou deixar para o Soldati, para o Fábio e para a Luane também, claro. Por favor, fiquem à vontade, senhores, porque hoje esse programa, assim como a sexta-feira, não quer acabar cedo. A gente tem que começar a fazer umas pancadarias, começar a acordar entre nós aqui, senão a galera vai achar que é tudo capa branca. Que é jogo de compadre. É jogo de compadre, não? O Witzel, eu acho que o Witzel está querendo trazer o Moro para o lado dele, porque ele tudo que há de mais podre dentro da República Brasileira. Tira o dedo em cima do microfone. Tá difícil teu áudio. O Witzel representa o que é de mais podre, né? Então saem pra rua, senão vou dar o tiro na cabeça. Então ele tem aquela peça nojenta, fascista, o bandido morto. E nós temos o Moro com todo o ideário heróico que foi construído pela Globo ao longo desse tempo e que, mesmo depois de tantos ataques, não foi praticamente arranhado. E agora ele abandona o barco, porque os ratos abandonam o barco um pouquinho antes dele afundar. Eu acho que a composição seria Witzel e Moro, Witzel presidente, Moro de si, e o Mourão não nomearia ele, se o Bolsonaro cair por interdição, eu acho que teu áudio está cortando. Acho que tu tá com o dedo em cima do microfone ali, meu velho. O Mourão, eu não acredito que nomearia o Moro. Ele nomearia um militar. Um militar próximo a ele, um militar maçom, porque tem ligação feita com a maçonaria, etc. Eu acho que o Moro é uma figura que foi catapultada ali para aquela posição. Aproveitaram o Moro e ele se aproveitou da situação porque ele não é uma figura bem vista dentro do meio militar. Na verdade, ele meio que despreza o militarismo. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Até aquele encontro de 2017 ali, que o Bolsonaro, inclusive, ficou magoado. Disse, eu fui lá cumprimentar e tal, fui lamber o saco do Moro, do Moro, e o Moro nem me deu bola. Olha aí, ó. Não é. Mas eu acho que o Mourão não nomeia ele como ministro da STF. E outra coisa, ele não passa na sabatina do Senado, porque ele tem inimigos poderosos dentro do Senado. Esse é o grande X da questão. Próximo, Luane, Soldati, por favor. Mais uma notícia quentinha. Joyce Hasselmann afirma que Bolsonaro quer transformar a PF em polícia política e que gabinete do ódio é real. Não, o gabinete do ódio olha... Então, aquela assim, ó, ele eliminou a própria base aliada, né? Nunca vi isso. E ele que se diz militar, né? Que deveria ter lido, no mínimo, a arte da guerra e saber quem é, e em certos calos não se pisa. Mas ele não sabe nem ler, cara. Olha o pronunciamento dele. Não, ele não sabe nem ler, pelo amor de Deus. Mas, o cara é um analfabeto de pai e mãe, que nem dizia meu pai. Mas gente, ele não é um bom militar, ele nunca foi um bom militar. Os militares suportam o Bolsonaro, não sei por quê, porque eles representam um início de ruptura, inclusive, do próprio sistema de hierarquia dentro do Exército, que é o... Bom, é uma bosta de militar, ele foi uma bosta de militar. Mas ele representa justamente o que os militares não querem que aconteça. Mas, cara, hoje em dia, isso aí eu já até falei pra vocês, eu tenho alguns conhecidos que são militares, cara, querem distanciamento, velho. Pessoal que é da farda mesmo, que ama a carreira militar, cara, o nosso presidente, né, que eu não considero, mas se vocês consideram, é um bosta, cara. Foi um bosta como militar. Entendeu? Nem para isso o cara serviu. É o clássico militar bunda suja. Os próprios superiores falavam isso dele. O Bolsonaro é um bunda suja. Vamos dizer outra coisa. Luane, só vamos continuar naquela pergunta da Daniela. Que a chance do Moro chegar ao STF através do Mourão, é isso? Isso, do Mourão, ou só numa chapa possível do Dória e do Witzel? Olha, através do Mourão, para mim é uma incógnita isso.
porque a gente não sabe exatamente o que está se passando na cabeça dele. Caso ele venha assumir a presidência, é provável, por que não? É possível. Mas eu, lá no meu fundo, assim, eu acredito que não. Eu acredito que já saiu, ele vai deixar de lado. E depois, o que você continua falando? Então, numa possível chapa... É que eu estou lendo o chat aqui. Não, tá certo. Ela tá ligada no paralelo aqui, né? Mas aí tem o Witzel e o Dória como uma possível e hipotética chapa, né? Entre o Witzel e o Dória. Será que eles convocariam o Moro para ser o seu super-ministro da Justiça? Bom, aquele Dória, ele tem cara para isso aí. Eu acredito que você provar que quase que sim, né? É tudo muito improvável, né, nesse cenário. Mas aquele ali tem cara para tudo. Desculpa atropelar aí. Desculpa atropelar aí, mas a tese que eu sigo hoje é a seguinte, cara. Se Bolsonaro conseguiu ser presidente, qualquer um consegue, cara. O Moro já viu isso e vai jogar para 2022, cara. Então vamos lá. Eu falei desde o início da live. Ricardo Paes para presidente e vice. Vamos que vamos. Quem? Fabão senador. Ricardo Paes. Quem? Saudade Ricardo Paes. Não, o Ricardo é para agradar o mercado. Eu quero ser ministro. O senhor quer botar no canto... Eu quero ser ministro. Deu de batidão de boca. Me chamaram para falar, se quer, agora eu vou falar. Vamos ficar quietos. Pessoal, vou bater a bola. A única mulher aqui, agora os machos vão tomar conta? Deixa eu falar também. O negócio é o seguinte. Eu já tinha falado lá no início o seguinte, é o meu pensamento, né? Como eu estava falando com um amigo ali, o amigo Fábio Ribeiro, tem toda aquela forma de falar intelectualizada, aquela coisa. Eu já falo povão mesmo, eu já consigo falar, né, do meu jeito. E com alguns palavrões no meio que já é nato meu mesmo. O que acontece? Ele já fez a jogada, o Moro já fez a jogada dele lá, quando condenou o Lula, gente. Ele já fez, ele ia ficar chateado por causa do outro lá que saiu, que o Bolsonaro tirou, para não ferrar com o filho dele. Não, outra jogada dele. Aí para quê? Para virar o herói, agora dar uma limpada na barra. Porra, todo o Brasil viu que o cara ali, ele só fez merda, ele agiu ilicitamente. O amigo advogado que saiu aí, que a mãe dele se machucou, falou todas as palavras de uma forma bonita em relação ao que eu penso, exatamente aquilo. Ele agiu de forma... o colega pode ajudar, e o amigo, que eu não quero o nome, do lado do Fabão, Maurício. Maurício pode me ajudar aqui. Então, a jogada desse canalha, porque a pergunta que o Fábio tinha colocado ali era quem era o mais canalha, se era o Moro, se era o Bolsonaro. Eles são todos uns canalha, eles são todos uns corruptos, eles são, como os antigos diziam, ladrão. Porque a palavra ladrão tem vários significados, né? Eles são aquele filho do Bolsonaro, e o Bolsonaro, aqueles são todos uns milicianos lá do Rio de Janeiro. Quando eu fiz lá a manifestação da Marielle, veio o repórter e quis me pegar, fazer uma saia justa, e falou para mim assim, a resposta, a pergunta que não cala, queremos que tu fale para nós, tu é do setorial de mulheres, das manifestações, quem matou a Marielle? Eu digo, é o que eu quero que o Ministério Público me responda. Eu não ia dizer que eram os milicianos lá do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, porque uma coisa que eu digo, uma pessoa que se elegeu 30 anos sem fazer porra nenhuma pro povo, tá? Principalmente para as favelas. O que ele fez? Alguém sabe me dizer? Por favor, me diga. O que ele fez? Qual foi o projeto bom que ele fez? Aquela gentalha dele lá, aquela milícia do Bolsonaro. Eles não fizeram merda nenhuma para ninguém. Como é que eles se reelegeram? Eu digo para vocês como é que eles se reelegeram. Eles comandam as milícias do Rio de Janeiro, vão lá, chegam lá os milicianos, lá nas comunidades que eles têm lá, né? E falam para eles assim, é para vocês votar no fulano de tal. O povo lá coagido, com medo de levar-lhe bala, se não fizer, vão lá, votam. Então esse ordinário, esse louco, esse demente do Bolsonaro chegou ao poder, ficou lá de deputado, 30 anos lá, né? Como ele dizia, pegando lá auxílio moradia para comer gente, aquela coisa toda. Um cara que não tem olha,
Ele é uma vergonha, esse homem, é uma vergonha, tem que tirar esse homem. Se eu pudesse, se eu tivesse poder, eu tirava esse homem. Eu amassei minha frigideira no dia do panelaço, sozinha na minha rua, porque eu não tenho vergonha mesmo. Ninguém sai para a rua, porque o povo brasileiro já foi o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje é um povo intimidado. Eu era jovem, me lembro, bem jovenzinha, na época do Collor. O povo foi para a rua, o povo pediu o impeachment daquele calhor, daquele ladrão safado que o Collor fez. Agora está com aquela cara de múmia dele lá sentado. Então, tudo gira, tudo permeia em torno da corrupção. Quem pode mais, engana o povo. Quando eu panfletei na praça lá sobre a reforma da Previdência, tinha pessoas ali humildes passando e não sabiam nem do que se tratava a reforma da Previdência. E eles é que iam ser, né, prejudicados. Então, essa gente posa de bonzinho, eu já falo uma palavra, posa de bonzinho, os engravatadinhos, ou posa, de repente, de povão, para fuder literalmente o povo. Agora, o que vai acontecer? É tudo jogada. Eu faço parte do pessoal, mas eu já digo assim, eu estou meio afastada, porque eu tenho um jeito assim, que as pessoas não aceitam de falar, porque eu falo o que eu penso, eu não mando recado, eu erro, todo mundo erra nos seus pensamentos, eu posso errar, mas o que eu tenho comigo, eu guardo e depois dá certo. E eu não gosto dessa trama, sabe? Porque não pode, se fulano for se candidatar, não pode falar de Beltrano, que é tudo da esquerda. Para mim não tem essa. Para mim, tu fala a voz do povo, tu fala o que o povo precisa. Puta que pariu, cara. Se tu vai lá pra cima fazer alguma coisa, tu vai estar pensando em quê? Tu vai estar pensando em roubar, tu vai estar pensando em passar a perna no outro. Pô, ninguém tem um olhar, tchê, como os antigos. Tchê. Pô, olha pro povo. Coisa triste é a fome no Brasil que a gente passa. Coisa triste é a morte. A gente vê a mortandade todo dia na televisão, os enterros, a pessoa morre do Covid-19, já vai direto pro caixão lacrado, o carro funerário para a cova, nem se despede, nem nada. Olha coisa triste que nós estamos vivendo. E para esse louco, eu fico puta, eu fico indignada, porque o povo brasileiro está com os braços cruzados, aí corre aqui, aí vai sair o impeachmentzinho ali, aí vai sair ali, aí tá lá para correr, não fazem porra nenhuma. Eu quero ver, eu tô sentado esperando para ver quando é que vão tirar esse cara de cu, esse infeliz, esse filho do demônio da presidência. Eu fico numa indignação dentro de casa, eu me ataco dos nervos. Eu tenho vontade de quebrar a televisão quando ele bota aquela cara dele de doente mental. Ele é um doente mental, né? Ele foi testado. Calma, respira. Eu me ataco. Não, mas a gente... E se eu pego alguém na rua que defende esse homem, eu dou um burro na cara. E eu acho que ele tem razão. Ela tem razão. Mas é aquela questão. Até calor me deu porque eu me ataco. Eu fico atacada dos meus nervos. Eu me ataco. O meu marido diz pra mim: ai, tia, calma, toma um calmante. Eu digo: vai tomar no teu cu, que eu não aguento mais essa gente. Calmante, vai ser o dia que eu ver o Bolsonaro. Eu nem quero ver ele sair da presidência. Eu quero que ele morra. Mas aqui um momento é que a gente entende as pessoas. Algumas pessoas falam que vem porque que realmente machuca. Ver uma situação dessa do Bolsonaro, eu até vou discordar da Luane e vou ficar com a ele não tem mau caráter mesmo. Ele é pilantra, cara. Ele é. Até porque assim, eu conheço pessoas com problemas mentais, que têm doenças, que têm problemas. Todos nós temos mas só que esse cara não tem nada a ver. Ele é safado mesmo, cara. Não, cara, ele mas assim, tem a gente não pode esquecer que ele representa uma parcela, né, velho? A nossa sociedade, ela é uma sociedade que não tem gentezinha do bem. Pelo contrário, eu acho que a grande maioria, ela é corrompida, cara. Aí... Peraí. Calma. Agora. Olha só. Somos humanos, né, Fábio? Somos humanos. As gurias estavam comentando ali uma coisa que eu venho reiteradamente falando nas vezes em que nós fazemos as lives. O grande problema do Brasil hoje são os Valdomiro Santiago, os Silas Malafaia e essa gente podre que vive mamando do dízimo de pessoas desesperadas. Essa menina Mariana Marques. Essas pessoas conseguem controlar as pessoas, os fiéis,
na base do desespero. Elas utilizam a figura simbólica e sagrada de Jesus Cristo. Não estou fazendo apologia a nada aqui, eu só estou dizendo que existe um Cristo histórico, existe um Cristo religioso. Mas assim, ó, o que a gente aprendeu com relação a isso? O PT foi lá e fez dancinha do acasalamento com o Edir Macedo. Tá aí o que aconteceu, ó. Agora a gente está aqui amargando o Bolsonaro e esse bando de safados sem vergonha, que já me contaminei aqui com a indignação da Luane. Esse bando de safados sem vergonha que vive arrancando dízimo, botou o Bolsonaro lá e está mantendo ele. Cara, tá a maior parte... Essa menina Mariana Marques, gostei da fala dela. Mariana Marques falou muito bem, gente. Vou cortar, mas tem que falar. Ela falou, além das milícias do Rio de Janeiro, essa menina falou, essa mulher. Ela falou uma coisa interessantíssima que ela falou aqui, é verdade, que eu me esqueci de falar. Nas igrejas também fizeram campanha maciça, muito bem lembrado, Mariana, fizeram uma cambada também de gente com lavagem cerebral, mas concordo com o colega que ele falou aqui, que é gente já mal intencionada também, que esse ordinário desses pastores é o Malafaia, é aquele outro que usa um chapéu na cabeça lá. Porra, o povo passando fome, esses cretinos pedindo dinheiro, pelo amor de Deus, olha o país que a gente está vivendo, cara, uma cambada de sem vergonha, corrupto, oportunista, começa nas igrejas que ficam pedindo dízimo. Olha aqui, se a pessoa for pegar a Bíblia, eu posso falar porque eu estudei a Bíblia, vai pegar a Bíblia, quando Jesus veio, ele terminou a lei, ele terminou essa lei, né, ele deixou ali, tirou os 10 mandamentos e deixou 2, que é amar a Deus e amar o próximo. Ninguém ama a Deus, nem muito menos ao próximo, né? Então ele retirou, que era uma demanda de leis que existiam lá no Antigo Testamento, onde incluía o dízimo, existia o dízimo. Mas isso não é mais para os nossos dias, para quem é religioso, para quem vai na teologia bíblica ali entender, não é pertencente aos nossos dias. E esses cretinos oportunistas, o pastor aqui da Buarque de Macedo mesmo, quando enche de gente ali, o que ele faz? Ele vai, já né, não é questão com a pessoa velha, né, que eu também estou ficando velha, e se Deus quiser, vou chegar nos meus 90, vou incomodar muita gente ainda. O pastor ali, enche de gente, ele pinta o bigode de preto, o cabelo de preto, um terno, deve ser uma grife, um horror, né, porque rouba de dízimo ali, pega dos inocentes, dos lavagem cerebral. A mulher do homem, tu vai olhar, parece uma mulher de rua, desculpa, uma mulher de rua, que não pode cortar o cabelo, não pode fazer uma unha, não pode ter nada, não, mas eles, né, eles têm que ser cambada de corrupto, salafrário. Para mim, assim, eu sou muito do que Marx falou, a religião é o ópio da humanidade, e para mim é o ópio da humanidade que escurece a olho da pessoa, como, você já viu uma pessoa, o que Jesus, muitos de vocês devem saber, Jesus pregou o amor, e essa gente nas igrejas fazendo arminha em reverência ao Bolsonaro, mas o que é isso? É loucura coletiva? Que coisa incoerente é essa? Então são tudo jeito, modos que o ser humano, esses filhos da puta aqui do Brasil, arrumaram para fazer o quê? Para extorquir dinheiro das pessoas. Eles podendo, eles estão roubando. Pô, eles não pensam nunca no povo. Pô, eu vou voltar a falar. Gente, a fome é feio. A fome é horrível. A fome tira a tua dignidade. Eu sei que é passar por isso. E a gente tem que trabalhar durante todo o dia para chegar no final do dia ter um prato de comida para comer. Aí vai agora, nessa crise horrorosa que tá lá os lá do Congresso, lá os grandão, tudo lá com salários, tudo na boa, lá com a pança cheia, lá comendo bem. Pô, passando fome, gente. Porra, as pessoas batem aqui na minha porta, olha, é de doer a alma da gente. É gente velha, que não recebe nunca, não sai nunca essa porra de R$600. Mas é também, né? Luane, desculpa te interromper. Desculpa, não falei demais. Abriu o coração. Também, o epicentro da caralho é para isso também. Pessoal, agora são 21 horas, 13 minutos, já excedemos 13 minutos do nosso tempo regulamentar, né? Considerações finais. Tá? E vamos fazer as considerações finais? Como a Luane está se acostumando ainda com o nosso modus operandi aqui, a galera é louca mesmo. Então, eu aposto que na próxima nem vão me chamar. Calma.
Mas aqui, ó. Olha, Fábio, tu me chama, Fábio. Ainda bem que eu tô morando longe. Se eu morasse em Rio Grande, eu tinha me catado, eu tinha me dado porrada se não convidasse. Não, a porrada desce. Pessoal, agora tô brincando, gente, brincando, muito na brincadeira também. Não, porque é da casa, né? 21 horas 14 minutos, 21 horas 14 minutos, desta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Eu vou pedindo considerações finais. Nós vamos pedir desculpas até pelo Alex. O Alex teve um problema familiar, foi resolver e com toda a propriedade, com toda a razão, tá? E depois depois das considerações finais, eu vou fazer a minha. Eu vou deixar os colegas primeiro. Luane, em 2 minutos, uma consideração final sobre o epicentro da caralha, falando sobre o embate entre o Batoré de Toga e Mijair Bolsonaro, o bicho aí, Mijair Florido. Bueno, primeiro eu queria dizer para as pessoas assim, ó, que o palavrão que eu falo não é um palavrão para denigrir ninguém, nem para estar ofendendo. Para ofender o Bolsonaro não é para ofender as pessoas que estiveram aqui. É meu modo de ser, é como eu falo, é como eu sou, e não vou mudar por causa de ninguém. Vamos lá, então. É o que eu já tinha falado, eu só vou fazer essa consideração final. O que acontece? Moro lá, quando foi, vou terceira vez falar, ele foi fazer a condenação do Lula, ele já tinha um esqueminha com o Bolsonaro para quê? Já tinha para fazer uma jogada para tirar o Lula da jogada ali e o Bolsonaro se eleger. Agora o que está acontecendo, ele fez a segunda jogada dele para ficar porque eu não sei como é que esse cara não se arranhou, que nem falou o colega, porque quando a Intercept veio ali, pegar aí foi tudo feito de um modo tão desrespeitoso, fora da lei, na condenação do Lula, mas foi feito. Aí é bem Brasil mesmo. Aí teve aquela coisa da Intercept toda ali, ficou por isso mesmo, o Moro continua de bom mocinho, mas agora ele quer se mostrar mais bom mocinho, né, tá aí, pediu lá a demissão dele. Ele quer, se ele não vai para presidente, ponto final. E eu torço com todas as minhas forças que vai uma vertente daqui, uma vertente dali para impeachment. Porra, gente! Tira esse demônio, esse representante do demônio, que ele é o próprio lá da presidência da República, gente. É só isso que eu tenho para dizer. Eu não tenho mais nada, que eu começo a me irritar e já deu pra bola. Tenho vontade de cagar esse meu pau. Tá certo. A Luane, cara, a Luane é maravilhosa, cara. E eu acho que é isso que muitas vezes nós tentamos aqui dar essa polida e coisa e tal, mas tem hora de bater. A conversinha acabou. Ricardo Paes, o Ricardo, nosso homem, analista do mercado. Ricardo, suas considerações finais dessa segunda-feira. Galera, desculpa aí os problemas técnicos. Eu acho que eu tô sofrendo algum boicote aqui. Minha internet caiu, meu celular deu pau. Eu vi teu nome numa intrusa, mas eu não queria falar nada. Cara, mas eu não sabia se era o mesmo Ricardo Paes, né? Isso aí é tranquilo para mim, entendeu, Fabão? Discordo da Luana dizer que o Mito estava fazendo macumba, porque não existe, entendeu? não existe. Existe uma... Como a gente estava falando... Aquele batuque não aceita ele. Não, assim, ó... cara, a espada de São Jorge representa a lei, entendeu? Então, o que está acontecendo no momento hoje? A lei está sendo cumprida. A coisa começou no dia 23, né? Então, vamos ver como é que vai ser o resto da caminhada. Cara, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, 338 novos casos de falecimento do Covid hoje. Tá? Quase 65 mil no país, sem contar os subnotificados. Tá? Outra coisa que eu deixei em aberto aí, a questão do silêncio do Maia e do Alcolumbre, né? E cara, a gente sabe que deve ter rabo preso também. O momento agora não é de eles racharem mais, né? Eles estão apavorados, porque a partir do momento que a gente sabe que é o efeito cascata, né, cara? Tem mais coisa por trás aí, tem mais coisa para ser desmembrado. Isso aí é só o início. Em relação ao todo aí, cara, a gente nem tava brincando ali falando com o Maurício de vir de chapa, né? De vir para presidente, ou depois que eu falei que depois que o Bolsonaro se elegeu, qualquer um vem, né, cara? Eu gostaria de ser ministro. Eu queria ser presidenta.
Eu queria ser ministro, porque, cara, olha só... Eu queria ser presidente, eu queria ver se não ia botar rede nessa merda toda. Mas olha só, cara, olha pelo lado hoje, olha que o desenrolar que o Moro vem fazendo, cara. O cara se aproveitou, tá? Desde a época lá do momento do... Esqueci o nome do mensalão, não. Como é que foi o nome do... Roberto Jefferson? Não, mas depois do Roberto Jefferson, quando saiu quando saiu esse rolo todo da Lava Jato aí, no início do cara, ele se fez de pomposo, caiu nas graças do Bolsonaro, né? E ele desenhou todo, e ele aproveitou, cara, esse 16 meses de governo aí só colhendo provas, gente. Só colhendo provas. Esse cara, por isso que eu digo que eu queria ser ministro, entendeu? Porque esse cara, ele deve ter pego o rabo de muita gente. Muita gente. Ele tava com a PF na mão, velho. Entendeu? Então, assim, ó, o que esse cara daqui pra frente não vai dar de carta? É essa pergunta que eu deixo. Ele é assim, ó. Boa. A gente tá vendo só o lado do Bolsonaro, mas isso aí é o que o sistema tá nos mostrando hoje, entendeu? Muito bom. A gente tem que ver o que tem por trás do sistema. E o que tem por trás do sistema hoje é o Moro com um leque de cartas na mão, tá? Desde lá do Intercept, desde do... Cara, o cara teve... Muito bom. O cara teve acesso a todo mundo, velho. Entendeu? Tá. E detalhe, ele botou gente de confiança dele ali na linha de frente. Então, por que se deu esse racha aí? O Bolsonaro já tinha se dado conta, o cara tava brilhando, né? E eu fico triste, assim, porque tem muita gente hoje, eu tenho amigos meus hoje dizendo que tá dividido, 50%, né? Meio a meio. Os que eram bolsonaristas antes estão hoje defendendo o Moro, e os que defendiam o Moro hoje estão defendendo o Bolsonaro, que é aquela cegueira coletiva, que a gente já viu que isso aí é fato, e isso aí lá em 2000... Cara, eu não gosto de dizer, mas era a mesma coisa que o PT fazia, né, há pouco tempo atrás, os extremistas. Não estou criticando, mas às vezes a gente quer mostrar os fatos. Eu era chamado de coxinha no passado, hoje sou chamado de esquerdopata, sempre saliento isso aí. Mas, cara, eu sempre procuro o quê? Ter uma opinião própria, entendeu, cara? Tentar ter uma lucidez a partir do que eu tô enxergando, e não do que os outros querem me mostrar. Então, engraçado, assim, ninguém me chama de nada. Ninguém me chama, desculpa cortar, menino. Eu fiquei pensando agora, ninguém me chamou de nada até agora. Acho que eles sabem com que eles vão meter a mão, né? Eles não me chamam de nada. Ah, mas eu fico tranquilo. Então, só para completar aí, para não tomar mais tempo da galera, cara, o Moro, ele tá só agora, ele é aquele cara que vai comendo pelas beiradas, entendeu? Ele tá comendo pelas beiradas. Eu acredito que o Bolsonaro caia. Não tem hoje como se sustentar. O Paulo Guedes é a próxima cereja do bolo, tá? Ele tá... Hoje eles fizeram um pronunciamento coletivo ali, o mercado deu uma movimentada, mas não teve reação de novo, tá? O dólar disparou de novo. Então, assim, ó, é questão de tempo, cara, porque ninguém aguenta mais, entendeu, cara? Além de toda a situação do Covid, a gente ainda tem uma guerra política aí. E essa uma faca de dois aí, gumes, né? E essa questão aí de ter uma guerra civil e tudo mais, cara, eu vou dizer que é mentira. O brasileiro é um povo acovardado, um povo que é escravizado desde 1500, nós somos colônia, a gente nunca pegou em armas. Historicamente, Discordo. Nós tivemos um período de muitas guerras civis. Fábio ficou sem voz, Fábio? Aí eu vou discordar do amigo. Aí o professor de história vai ter que entrar, né? Mas o Fabão, mas o que a gente defendia? O que a gente lutava? Não, tu pode ver, nós tivemos, por exemplo, a Revolta dos Malês, que foi contra... É uma guerra de abolição, né? Tivemos a Revolta dos Malês, que era de escravos. Nós tivemos, por exemplo, Balaiada, Sabinada, mas que eram brasileiros natos.
Eram brasileiros, cara, assim, ó, e muita luta Vamos vir para o contemporâneo, gente. Contemporâneo para agora. Vamos vir desde o golpe para cá. O que teve depois disso? O que o povo fez? Não, vamos cair na real. A história é importante, mas vamos vivenciar o para cá. Não, mas só que mas desde a ditadura militar, vamos pegar 64 para cá, aí sim, nós tivemos... Sim. Aí nós tivemos, por exemplo, muito massacre, e a luta política, ela caiu por terra, e eu concordo. Eu estou lendo um livro, que depois eu vou indicar para os amigos, é do Carlos Fico, que é Brasil Contemporâneo, desde o suicídio do Vargas, e vai falando da destruição da luta política. Ó, pessoal, isso é uma temática que nós podemos abordar numa outra pauta. Tá bom? Vou pedir desculpa para os colegas, se nós vamos ficar até amanhã de manhã, porque o assunto, ele rende. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu vou pedir para o Fábio também fazer Ricardo, tem mais alguma para falar? Desculpa, Ricardo. Eu te interrompi. Não, cara, só agradecer aí, já que foi aberto espaço para o negócio da sopa, né? Sexta-feira a gente vai de novo. Quem quiser entrar em contato comigo aí, eu não sou nenhum... Eu não estou encabeçando nada, mas estou colaborando. Tá? É um sopão que a gente está levando todas as sextas-feiras para o pessoal ali eu acho que é o bairro dos Anjos, eu acho que é chamado. Aonde você está morando, Ricardo? Eu agora tô no final da São João, cara. Ô, Ricardo, tu é meu amigo no Face? Somos amigos no Face lá. Então me faz um favor, meu querido, me chama no privado depois para eu participar com vocês. Tá? Não, tranquilo, te passo aí. Tá, que vai ser muito a sopa, na verdade, é feita pelo um centro umbandista lá do Povo Novo, tá? Sim. Que é o Sete Corações. Uhum. E a gente se comprometeu aqui dentro de casa a realizar, né? Isso é muito importante. Uma vez por mês a gente faz colaboração totalmente nossa fechada. E isso que eu digo. Parabéns. As outras... Não tem. Eu tô só... Mas é isso que a gente tem que fazer. Eu tô me organizando no meu... Ocupando o meu tempo, Luane. Não, mas não é questão de ocupar tempo. A gente tem que fazer isso sempre. Não é porque agora, é sempre. Sim. Sempre. Eu concordo contigo. Tá? Eu, por exemplo, já estou com uma doação boa lá para uma família venezuelana. Não é por causa da pandemia, eles são refugiados, tem outros lados, né? Estou com outras sacolas de roupas ali, outra pessoa que eu peço, eu não tenho vergonha de pedir. Quando eu entregar as doações para os venezuelanos, que tem bastante coisa, tem 16 pessoas aqui, eu tenho a lista, coloquei no meu Facebook, não sei se tu viu, Ricardo, tá ali a lista com o número de sapato, o número de roupa, tem mulher, tem homem, tem velho, tem criança, tem criancinha de 1 ano de idade. Tá? Eu vou fazer doação deles. Depois disso, o que eu vou fazer? Tem a família lá do lixão que está passando fome e essa porra desses R$600 não sai, e tranca, estão passando fome. Então, assim, eu conversei com uma colega minha, que até agora ela não me deu um retorno, para a gente se estruturar de alguma forma e fazer cestas básicas para levar para o pessoal do lixão, para as famílias, para as crianças que estão precisando. Eu não tenho vergonha. O que eu vou fazer? Eu vou no supermercado, que tem perto da minha casa aqui, vou pedir um carrinho emprestado e vou de casa em casa pedir que cada pessoa me dê 1 quilo de alimento. Eu tenho certeza que as pessoas não vão negar. Aonde eu conseguir empurrar o carrinho e encher o carrinho, eu vou ir. E vou fazer vários dias, se eles me ajudar. Se eles não me ajudar, eu dou outro jeito, mas que eu vou pedir de porta em porta, eu vou para ajudar aquelas pessoas. A gente tem que, né, quem pode ouvir a gente está ouvindo, quem está aí, né, ouvindo a gente, vamos pensar um pouco naquele, tem muita gente precisando, mas de repente a gente ajuda um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e a gente vai colaborando para as pessoas terem uma comida, gente, para comer lá no lixão. Vou fazer isso depois. Então vamos fazendo por etapa. Essa da sopa aí, eu quero participar. Ô, Luane, contato comigo. Vou pedir para ser mais breve, pessoal, que o nosso tempo... Só para finalizar, assim, ó, a questão da ocupação é que, tipo, eu concordo que a gente tem que fazer sempre, entendeu? Só que, cara, a nossa rotina hoje mudou, entendeu? A minha, pelo menos, mudou. Eu sempre procurei ajudar dentro do limite. O que eu vi hoje? Sim, claro. Claro. Mas é que a gente pode fazer mais, cara. Entendeu? Se a gente usar, assim, ó, a questão de que todos podem se ajudar e cada um dá um pouquinho, colabora um pouquinho, a gente vai longe. Então, assim, ó, eu concordo contigo, tem que ser sempre. Mas quem fez sempre isso, fará. Quem nunca fez, guarda no bolso, é mesquinho e não dá. Isso é porque a gente já tem o coração voltado para isso.
Só, como tu falou, dispõe de mais tempo agora, de projetar outras formas, maneiras, mas temos que efetivar isso, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer com a graça de Deus, eu vou fazer. Tá, pessoal, então vamos agora acho que a bateria dos nossos celulares deve estar. Eu não estou no celular, mas tudo bem. Mas já deve estar acabando. Fábio Ribeiro, por favor. Finalização. Eu vou agradecer a galera de novo, os nossos fiéis e mais o pessoal que está chegando por agora, a participação da Luane, que veio conosco hoje. Te agradeço. Eu vou dizer para vocês o seguinte: nos próximos dias a gente vai ver bem delineado o que vai ser o país no futuro. Mas eu acredito que o Bolsonaro, com o tensionamento das questões no STF e as investigações da PF e tudo mais, ele vai começar a fazer com que essa galera vá para a rua e comece a buscar o conflito, porque eu falei para você, como último recurso, ele vai tentar utilizar o estado de sítio como uma forma de manter o poder. Ele só não vai conseguir isso porque ele não tem os militares na mão. Talvez ele não consiga isso. Mas o objetivo dele é fazer com que a galera se pegue a pau na rua, comece a dar confusão. Já deu um pouco de confusão no domingo, com aquele cara que bateu na menina e tal. Podia ter dado coisa pior se a galera da esquerda começasse a sair de bando para fazer os antifascistas em São Paulo, que são muito organizados, em Porto Alegre tem organização. Então, assim, eu acho que a estratégia do Bolsonaro e o Escorpião, quando fica acuado, ele tende a provocar o suicídio, fazer aquelas merdas que ele faz. Ele vai fazer esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que o Moro tem algumas coisas, inclusive o Moro confessou crime, porque ele disse que isso aí não é de agora, que ele está tentando interferir nas investigações, e quando tu toma conhecimento do crime, tu tá cometendo crime de prevaricação e tal. Então tem muita coisa para acontecer. O que eu espero, sinceramente, é que essa briga dê uma amainada agora para que a gente tenha condições de pelo menos dar um respiro nessa questão do coronavírus, que essa necropolítica do Bolsonaro está fora. Boa noite para vocês todas e todos, queridos. Boa noite, amei, gente. Muito obrigada. Amei estar com vocês. Tem a fala ainda do Maurício. Maurício, considerações finais. Daí eu vou mandar um abraço para todo mundo, porque está na nossa hora, né? Já está na hora. Bom, pessoal, só tenho a agradecer aí a audiência, a participação de todo mundo. Hoje a participação foi excelente, né? A gente muito tem um boa. comentário que a gente não conseguiu ler da galera, mas a gente fica muito grato por vocês participarem, tá? Gente muito boa participando com a gente, muito boa, gente que estudou, pobre que estudou, se formou, pessoas, desculpa te cortar, colega, mas tinha que fazer essa ressalva aí, pessoas de capacidade assistindo a gente. Muito obrigada. Mas aí, retomando, então, cara, muito obrigado, continuem participando com a gente, contribuindo para o nosso debate, né? Que é muito importante para a gente estar aqui. A gente está aqui, né, um tempo nessa pandemia, assim, eu, por exemplo, para mim é maravilhoso estar aqui escutando com o pessoal, né? Muito obrigado a todos. E, cara, nessa briga entre Bolsonaro e Moro, eu tô com a briga, parceiro. Tô com a briga, quero que eles se explodam, que eles morram. Eles tinham que morrer. Para manter a minha... Eu gostaria de manter aqui a minha... Porque eu tenho um posicionamento aqui desde a nossa primeira live, eu sempre trago uma mensagem positiva ao final pro pessoal. Gente, não adianta, nós estamos aqui batendo, desgastando, dizendo que o cara é um sujeito que não vale o que come, que isso, que aquilo, mas nada vai mudar, cara. Nós regredimos muito nos últimos anos com relação à nossa democracia. A Luane falou de gente pobre que estudou, e eu assim, ó, uma coisa que porra, cara,
minha mãe sempre batalhou para a gente estudar, ela queria que a gente estudasse, que a gente não fosse trabalhador braçal e tal, e não, nada contra os trabalhadores braçais, mas é que ela queria que a gente estudasse, né? Queria que não tivesse uma vida tão difícil. E hoje eu vejo, assim, entrou muita gente na universidade, entrou gente pra caramba, graças aos programas sociais implementados pelo PT. Pelo PT, meu filho faz psicologia 3º ano pelo ProUni, 100% com a bolsa do ProUni. Quando é que o pobre, filho diferente, ia fazer uma faculdade, dada que foi pelo Lula, ele pode ter cometido os erros dele, mas hoje o povo joga pedra nele. Meu filho faz faculdade graças ao que fizeram, o Lula fez, a Dilma implantou. Quanta gente tem Minha Casa Minha Vida, apedreja o Lula. Quanta gente tem hoje na faculdade? Desde quando? Atrás, antes dos anos 90, pobre a fazer faculdade. Cara, eu assim, ó, em 92, lá por 90, 92, lá, eu olhava assim, pra mim era, cara, é coisa de rico. Claro que é, e era. E a gente, assim, não era, a nossa condição não era tão ruim. A nossa condição não era tão ruim, né? Era rico mesmo. Mas era assim, mas eu olhava e via assim, cara, pô, isso aqui é coisa para rico. Aí, isso em 90, tá? 91. Aí lá para 92 eu disse, aí 94, aí eu já disse assim, não, é possível. É possível. Daí em 2000, quando eu entrei na primeira vez pela primeira vez na faculdade, eu até achei, tá bom, foi possível, eu cheguei aqui, mas eu vejo muita gente com nível superior hoje que... Pessoal, 21 horas, 35 minutos. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu sei que tu não vai me convidar mais para live. Calma, vai ter outras oportunidades. Chegou! É que chegou... 90... Tá, só uma coisinha rápida. O amigo é Maurício, né? Gostei muito de ti, meu amigo, gosto muito do favor. Mas assim, ó, quando chegou o ano de 94, eu fazia faxina, porque perdi meu pai com 15 anos, minha mãe nem sabia onde eu andava fazendo faxina, eu chorava, porque assim, ó, eu via pessoas que iam na mesma religião que eu, mas tudo lá, eu morava em Pelotas, tudo se formando advogado, fazendo direito na católica, porque o pai era fazendeiro, podia pagar. Porra, eu andava com uma sapatilha furada, eu tinha que perspectiva que eu vou ter de estudar, mas eu só tenho 9. Eu estou com 42 anos, no 2º ano de sociologia, vou me formar em licenciatura plena e vou erguer meu canudo com muito orgulho. Eu tenho orgulho da mulher que eu sou hoje, porque eu nunca menti. E eu acho assim, ó, que pessoas assim, eu não sou melhor que ninguém, eu sou inclusive pior que muitas pessoas. Por que esses filhos da puta desses governantes não tem uma mentalidade assim, eu vou voltar, eu vou ser repetitivo, olha pro povo, tem muita gente ainda que anda assim, pedindo, esforçando, que não tem como estudar, nem como comer. Como é que vai estudar? Complicado. Bom, então tá, gente. Boa noite. Pessoal, beijão. Pessoal, só vou finalizar agora, vou finalizar aqui, mandar um abraço. Tem uma sequência de abraços para mandar aqui, tem bastante aqui, ó. A Daniela, bastante. Hoje, cara, hoje foi o dia que nós tivemos mais audiência. Vou mandar um abraço para todo mundo. Por causa minha, meu querido. Olha que uma mulher como eu, uma mulher que passou pela vida e sempre agiu de forma correta, está presente hoje. Eu não sei, olha, eu tenho meu valor, eu reconheço que eu tenho. Eu gosto do povo, falar a língua do povo. E dizer que todo mundo está lá em cima. Eu tenho que fazer. Só uma coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer, isso eu tenho que falar. O nosso prefeito, eu tenho que fazer um elogio para ele. Porque se ele estivesse fazendo merda, eu também já sacava o pau nele. Mas eu tenho que fazer um elogio porque ele está segurando aqui na nossa cidade a disseminação da doença. Ele está mantendo o comércio assim, ele está segurando. De fato. Então, parabéns para o Lindemeyer. Parabéns para o prefeito Lindemeyer, que está sendo um prefeito de fundamento para mim, ao meu ver. Parabéns para ele. Beijo para a vereadora Denise, para o meu querido Edinho, também são pessoas que eu gosto muito, que são meus amigos. Mandar um abraço para os dois, então, mandar aquele coração. Eu não sei se eles estão aí, que a vereadora Denise está, a Suzy também, que é uma pessoa legal do sindicato, a Andréia, que é muito minha amiga. Beijo. É que esteve aqui na sexta-feira. Tá, pessoal? Então, um coração para todo mundo aqui. O Suame Bodacara, a Rita, minha colega. Beijo, Rita! Obrigada!
o Zé Flávio Ávila, o Douglas de Campos, o Luciano Lobato, o Jean. Nós tivemos aqui a Michele Cedrez, amigona aqui já da casa. Minha colega de escola. A colega dos colegas. Minha. Do Maurício eu não sei. Não, eu sei que ele é minha colega. Minha primeiro. Eu sou mais velho que tu, negão. Isso é verdade. A Márcia, a Ieda. Pô, não, mas uma questão das mulheres aqui. A Fabiane Gutierrez, o Gilberto Oliveira, cara, saudade dona do Gilberto. Escutar aquele violão dele, cara. Um músico maravilhoso. Eu sei que o Valmir, tu me conhece, mas eu queria falar do Suame, né, cara? O grande Valmir Júnior. Adicionei ele, cara. Quem? O Valmir? O Suame Prembaba. Gente boa pra caramba, tá? E nós temos outras pessoas também curtiram o Murilo Cedrez, a Cláudia Miranda, o Gabriel, a Geisa, né? Geisa Cavalheiro, o Edinho, a Michele Cedrez, o Ricardo Estigarribia, o Bruno Almeida, meu amigão, vou mandar um coração para esse cara aqui, a Dinael Galtério foi meu colega lá no Mate Amargo, o Cassius Riolon, a Luísa Teles, o Álvaro... Beijo para Doris. Fabão, tem que vir assistir nós, Doris. Patrícia Biasi, Mandar um beijo aí pro Hélio, que é parente do Alex aí, o Alessandro Oliveira, o Alex Oliveira também, acho que eles estão vendo pelo Rio Grande Atento. O Luciano Quevedo, um colega nosso lá da fronteira. Jaque Machado também está vendo pelo Rio Grande Atento. Grande Jaque. Então, o Gilney Veleda, a Patrícia Biasi. Olha só, o Alexandre Bandeira apareceu aí. A Daniela já mandei abraço, que eu vou dar um abraço pessoalmente. Tá? Fabão, vai lá que tu vai apanhar, negão. Tô vendo. Não, tá? Então, essas pessoas. E quem não foi citado, sinta-se abraçado. E muito obrigado pela audiência. Nós extrapolamos todo o tempo do mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vindo à sua casa. Nós vamos conversar, nós vamos ainda... me chama mais, né? Me chama mais. Se eu não chamar, você pode bater no Maurício e no Ricardo, porque eu não tô aí. Maurício tá mais perto, tá na Costa Rica. Eu vou dar porrada em ti. Tá na Costa Rica. Pessoal, grande beijo para todo mundo. Fomos nessa sexta-feira com mais Epicentro da Caralha. Positividade, gente. Vamos vencer. É isso aí.